Fala pessoal, então vamos para o último vídeo do tutorial Imposto de Renda. Na verdade é um vídeo bônus, porque é um tema bem específico, que se aplica só a um número bem limitado de empresas, mas é como se fosse uma curiosidade, assim mesmo quem não tenha elas. Acho que é legal saber que existe. E se por acaso vocês tiverem, algumas delas eu até falo no meu canal, é algo até importante, na verdade, para saber. Então hoje nós vamos falar sobre a isenção do imposto de renda no ganho de capital das empresas que são abrangidas pela Lei 13.043 de 2014. Que diabo é isso aí, tudo que eu estou falando? Vamos lá por partes. A famigerada Lei 13.043 é essa aqui. Ela foi editada no início como uma medida provisória, depois convertida em lei. Ela trata sobre vários pontos tributários, inclusive alguns dos nossos interesses. Começa no artigo 16. Espera aí, já chego lá. Isso aqui, seção 4 da isenção de imposto de renda sobre a alienação em bolsa de valores de ações de pequenas e médias empresas. Então, o que é isso? Está aqui já no artigo 16. Fica isento de imposto de renda, são o ganho de capital. O ganho de capital é quando você compra e vende tem lucro, né? Conferido por pessoa física até 2023, né? Então ainda tem 3 anos e meio ainda de validade. Alienação na venda, realizada no mercado à vista, ou seja, não vale day trade, né? Só mercado à vista. Bolsa de valores é o que a gente faz. De ações que tenham sido emitidas por companhias que, e aí eles vão botar vários critérios. Então, basicamente, o que essa lei garante? Ela isenta imposto de renda o ganho de capital, ou seja, o de compra e venda, né? Aquele imposto que fica aqui nessa ficha de renda variável. Quando eu mostrei nos outros vídeos, quando você tem algum lucro e lança aqui, e ele vai te cobrar um imposto aqui embaixo, né? Para determinadas empresas, em determinadas condições, você fica isento de pagar esse imposto. Bem curioso, né? O que eu comentei é uma lei muito particular, né? Se alguém me contasse assim do nada, eu ia achar meio esquisito, mas de fato ela existe, está vigente e tem empresas até que é possível que vocês tenham que tem essa isenção. Então, vamos ver com detalhes aí como é que funciona. Que a gente já viu, ela vale até 2023, então, né, claro, tá valendo. Outra coisa que eu falei, mercado à vista, então se você fizer day trade com alguma dessas empresas, esquece. Em bolsa de valores, óbvio, tudo mais. Bom, aqui tem os critérios, não precisa se preocupar muito com os critérios, tá? Porque a CVM fez uma lista, né, das empresas que se adequavam aos critérios na época, né, em 2014 essa lei. Então não precisa se preocupar muito aqui, mas é basicamente critérios de governança, né, empresas de novo mercado ou o Bovespa Mais também quadra, são empresas de pequeno valor, ó, valor de mercado abaixo de 700 milhões de reais, então são bem small cap, micro caps até, apesar de que ele fala ações de pequenas e médias empresas no subtítulo, mas são empresas bem pequenas, né? 700 milhões de reais de valor de mercado, para o Brasil, assim, é pouco, né? São empresas pequenas. Tá, opa, não sei o que, 2014, a receita tem que ser inferior a 500 milhões de reais e tal. Vamos lá até o que nos interessa, até chegar em algo que nos interessa aqui. Como eu comentei, né, não se preocupe com esses critérios, que tem uma lista da CVM com as empresas que se enquadram. Tá, o lucro real, tal, nos interessa. Vamos lá, é esse ponto aqui. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, disponibilizará no seu sítio de internet, no seu site, a relação das ofertas cujos objetos são beneficiados por essa seção. Ou seja, quem é responsável por ver todos esses critérios aqui e enquadrar é a CVM, e o documento dela é esse aqui, está lá no site da CVM, um comunicado dizendo quais são as empresas que se enquadram na época na medida provisória, né, mas posteriormente na Lei 13.034. Então vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, Brasil Agro, né, uma empresa que até tem vídeo no canal, que eu já comentei numa live da Twitch, eu acho interessante essa empresa aqui. Tá lá, então é uma empresa aí comprável, né, bem comprável. A CR2 é uma construtora assim bem
pequena, quase não é operacional, ela tem um terreno grande lá no Rio de Janeiro e vive na expectativa de desenvolver esse terreno. Sim, não faz sentido ter assim, ser sócio de empresa dessa. Tem o General Shopping, que fez um escarcéu ano passado, né? Os caras mutreta até a alma lá, passaram imóvel para FII, criaram lucro contábil, né? Distribuíram dinheiro, largaram as dívidas. Então aqui é rolo atrás de rolo nessa General Shopping. Então, né, isso aqui não faliu ainda, mas muito provavelmente um dia vai falir. HRT Petróleo, talvez quem é mais recente de bolsa não conheça, mas quem é mais velho igual eu, né, vai lembrar que a HRT é a hoje PetroRio. Então, né, isso não sei se muita gente sabe, mas a PetroRio ela se enquadra nessa isenção. Ela foi a transformação depois da HRT. E sim, isso aqui continua valendo, porque a isenção é para o CNPJ e não para o nome da empresa. Né? Outros trocaram de nome, a Renar Maçãs virou não sei o que de fruta lá, Pome Frutas, um nome bizarro lá. Então não tem problema, a própria Senior Solutions, né, virou Sinqia. Não tem problema trocar o nome, né? Então aqui se leia-se PetroRio, né, Prio 3, que é uma empresa que está, né, abrangida por essa isenção, né, bem interessante. A Nutriplan é outra empresa, né, irrelevante. A Renar Maçãs mudou de nome, eu nem me lembro, é uma Pome Frutas, uma coisa assim. Faliu esse 2020, então esquece. E a Senior Solutions também muita gente conhece, com o nome de Sinqia, né? A empresa que também trocou de nome, virou a Sinqia, então aqui é a Sinqia 3. Então, dessa listinha, você vê que é uma lista bem restrita, né? São poucas empresas. Mas Brasil Agro dá para ser sócio, a PetroRio dá para ser sócio e a Sinqia dá para ser sócio. Claro, não estou fazendo juízo de valor, estou só dizendo as que são assim investíveis, né? Já que o resto, essa CR2 aí irrelevante, essa Nutri nunca vi também irrelevante, a General Shopping só mutreta e a Fome, eu não lembro o nome, faliu. Então as que dá para ser sócio são essas três. Então, se você tem alguma dessas empresas, saiba que você tem direito a uma isenção de imposto de renda no ganho de capital. Okay? Então, vamos voltar lá para a lei e ver o que mais ela nos fala. Companhia que atendeu os requisitos, deve destacar esse fato, tá? Dane-se. As companhias serão obrigadas a disponibilizar, ok, a base acionária. Você tem que adquirir elas a partir do dia 10 de julho de 2014, né? Então, se você tinha as ações antes, você não tem isenção, mas você pode, mas o seu custo de aquisição passa a ser o valor de mercado dessas ações no mês anterior a essa data aqui. Mas eu acho que boa parte do pessoal do canal vai ter começado a investir depois de 2014, então vai estar abrangida. Então tá, que mais? Alguns pontos bem importantes, né, nesse caso aqui, mais importantes que a isenção em si. Esse aqui, no entanto, a manutenção da isenção depende da permanência das ações depositário central de ação. Então, isso aqui é coisa para quem tem para milionário, né, que tira a ação lá da depositário central. Acho que aqui ninguém vai fazer coisas do tipo, então é irrelevante. Mas o segundo não. Ó. Até 31 de dezembro de 2023 é vedada a compensação de perdas e prejuízos incorridos na alienação das ações do CAP. O que isso quer dizer? Que o lucro delas você é isento, mas o prejuízo você não pode descontar. Então, quando você faz essa apuração aqui, você tem um prejuízo e vai lançar aqui, ou por exemplo, um valor negativo, né, para lançar prejuízo, compensar lucros, o que a lei diz é que você não pode fazer isso, o que faz sentido, né? Ela te isenta do lucro, mas não quer que você compense o prejuízo. Então, esse aqui é importante, tá? Quem tiver negociado alguma dessas ações, saber que mesmo que você tenha tido prejuízo, você não pode abater esse prejuízo lá, tá? Isso aqui vem junto do pacote. Você tem isenção no lucro, em contrapartida, no prejuízo você não pode abater. Então não lancem um prejuízo dessas ações lá na aba de renda variável, né? Nem compensem com lucros. Então isso aqui é importante, a maior parte das pessoas esquece. Lembra da isenção, mas esquece disso aqui.
que mais? Até 31 de dezembro, valor alienado não será computado se indicar o limite. Esse aqui é o de 20k, né? É o limite de 20 mil reais. O que eles estão dizendo? Que a venda dessas 3 ações, se você tiver uma operação com lucro, esse lucro não conta para o limite de 20 mil, da isenção de 20 mil reais mensal de vendas. Então vamos supor que em determinado mês você vendeu 30 mil reais, então você teria que, né, lançar o seu lucro aqui, mas foram 15 mil de PetroRio, por exemplo, 15 mil de uma outra ação qualquer. Então, né, esses 15 mil da PetroRio não contam para o limite de 20 mil, logo seu resto não passou o limite, vira lucro isento que você lança lá em rendimentos isentos. Então, né, essa é uma outra dúvida comum do pessoal. O resultado da operação dessas ações não entra para o limite de 20 mil de isenção mensal. E mais empréstimo não perde. Então, aqui foi aquilo que eu falei. Quem já tinha as ações antes do 10 de julho não tem isenção, mas por outro lado pode reajustar o custo de aquisição. Okay. Então, esse sexto aqui é interessante também. As ações adquiridas e não alienadas até 31 de dezembro de 2023, ou seja, no nosso caso, né, geralmente a gente investe por longo prazo, não pensa em vender. Se você comprar e não vender nunca, o que vai acontecer? Terão seus custos ajustados para fins de apuração na base de cálculo sobre a renda ao maior valor entre o custo de aquisição efetivamente pago e a média do preço de fechamento ponderado pelo volume nos últimos 30 dias. O que isso quer dizer? Também é importante esse artigo. Caso você compre e não venda até 2023, que é quando termina a isenção, também o governo não vai te deixar de mãos abanando. Né? O que você pode fazer? Você pode chegar lá, você pode não, né? O seu custo de aquisição, ao invés de ser o valor que você pagou, né, passa a ser a média, ponderada dos últimos 30 dias, ou seja, um valor de mercado médio aí do último mês de negociação. O que isso quer dizer? Que todo esse período que passou da isenção, o ganho de valor da empresa, né, você no final não vai ter que pagar imposto, porque você vai atualizar o seu custo de aquisição. Então, vou dar um exemplo aí, numérico. Por exemplo, PetroRio. Né, sei lá, na crise estava uns 10, assim, vamos supor que você comprou lá no fundo a 10 reais, hoje ela está 30. Se lá em 2023 ela tiver, sei lá, 100 reais, o que acontece? Ao invés de na tua planilha de custo, aquela que eu mostro nos outros vídeos, para você manter, você colocar os seus 10 reais por ação, você vai atualizar pelo valor que ela vai estar sendo negociada em dezembro de 2023, lá 100 reais, tomara, né? Chega um valor desse lá no futuro. Então, na prática, todo esse período que ela ganhou valor, você vai ficar isento, já que depois, se você vender posteriormente, você vai pagar imposto, mas só aquilo que ultrapassar esse valor de mercado dela de 2023. Né? Então, é bom, não precisa ninguém desesperar e sair vendendo as suas ações, né, quando vencer o prazo só para aproveitar a isenção fiscal. Pode ficar tranquilo que é só atualizar o custo de aquisição. Perfeito? É isso aí. Então, vamos lá, mas não sei o que. Não se aplicam o disposto nesse artigo, que é imposto de renda retido na fonte, né? Claro, não faz sentido. Se não tem imposto de renda nenhum, né? Não vai ter na fonte. Certeza. E no artigo tal, que é no caso de day trade, né? Curioso, esse lance do day trade dá a impressão que ficou meio mal acabado. Né? Eu mostrei lá no primeiro artigo, eles falam em mercado à vista, né? Então, a princípio, não inclui day trade, mas ao mesmo tempo, lá no final, isenta do imposto retido na fonte. Enfim, o day trade não é nosso foco, dane-se. Com isentos, rendimentos, tá? Então, se você investir em um fundo de ações que tem essas empresas, também lá tem uns dispositivos. Publicações, então falando de novo que a CVM vai publicar aquela lista que eu já mostrei. Não sei o que, comparativamente, o que. Então é isso aí, tem mais uns detalhezinhos se vocês quiserem ler né, linha por linha. Se tiver novas emissões de ações, isso aqui não vale. Tá? Em algum lugar que eu pulei aqui tem isso. Né? Então, se houver uma oferta nova de ações e você comprar nessa oferta, você não pega essa isenção. Mas enfim, né, não tem muito segredo. Basicamente, é essa lista aqui da CVM.
Se você tiver alguma dessas empresas, quando você for apurar o seu lucro, né, você não precisa lançar aqui. Né? Você vai lançar onde, então? De novo, é uma pergunta daquelas que não tem muita resposta, porque isso não está expresso em lugar nenhum, mas o melhor lançamento que eu sugiro aqui é em rendimentos isentos e não tributáveis, criar um novo item. É claro que não vai ter nenhuma situação dessa aqui, mas em outros, e aí na descrição você coloca, né, lucro, ganho de capital, isenção de ganho, copia como está lá, né? Isenção de ganho de capital de empresa, pequenas e médias empresas, marcado pela lei 13.043 de 2014. Põe alguma coisinha aqui, lança o valor, né? Vamos por aí, sei lá, 10 mil reais. E boa, né? Tem lá um lucrinho isento, né? Não precisa pagar imposto, lançar nessa aba de renda variável. Só lembrando vocês, né, que é muito importante, assim como você tem esse direito, né, de não pagar imposto, ter um lucro isento, em contrapartida você não pode lançar um prejuízo. Então, se você tiver prejuízo, você engole ele e vida que segue. Certo, pessoal? Era isso. Então, o último vídeo, um vídeo aí mais bônus, um assunto que eu acho que nem poucas pessoas vão ter aquelas empresas ali, mas é legal saber que existe, né? Saber de onde tirar. Então, sempre que tem uma informação dessas aí, né, é só procurar de onde vem, né? Olha na fonte, na lei, tudo que tem. Tá tudo explicadinho, bonitinho aqui. Então, para quem tem aí PetroRio, Brasil Agro ou Sinqia, tem um impostinho aí, nada, não é 15% a menos, né? Se você não vender, o que geralmente é o nosso objetivo, também não tem problema, é só atualizar lá em 2023 esse custo de aquisição, né? Então, é uma vantagem tributária. É um negócio muito sem noção, né? Não sei de onde eles tiraram isso aí, mas enfim, existe, tá valendo, é assim que funciona. Certo, pessoal? Então é isso, encerramos com isso o nosso tutorial Imposto de Renda 2020. Espero que vocês já tenham terminado ou estejam terminando as declarações. Não deixe para a última hora, né? Preferível você mandar uma parcial faltando dados e depois retificado que não entregar no prazo, porque aí você tem que pagar multa. Né? Então a diquinha aí para quem está enrolado até o pescoço, manda do jeito que tiver e depois você retifica semana que vem, né, direitinho, e não vai ter problema. Né? Se você atrasar, tem que pagar multa. Enfim, é ruim. E não deixo para terça-feira à noite também, que geralmente, não sei, nunca mais fiz isso. Uma vez eu fiz de entregar em cima da hora, o servidor fica meio cheio da receita, mas eu acho que melhorou bastante o processo, mas eu não correria esse risco. Certo, pessoal? Então essa foi a série de imposto de renda. Espero que tenha ajudado vocês. Né? Tentei fazer o mais explicado possível, mostrando tudo de onde eu tirei, né? Não inventei nada aqui da minha cabeça. Claro que tem algumas coisas que simplesmente, né, não tem, e aí a gente tem que fazer o melhor possível, inclusive nesse assunto, né? Se você entrar no site aqui da PetroRio, eles têm lá um menuzinho dedicado para essa isenção. Então, para quem não acreditou em mim, se você vier aqui, ó, tem lá, Lei 13.043, isenção de imposto de renda. Então, existe mesmo, de verdade está valendo. A própria PetroRio, ela dá umas instruçõezinhas aqui, é mais ou menos o que eu falei, né? As ações da PetroRio foram beneficiadas, prevê isenção até 2023, que não tem tudo, né? Tá só o básico. Tá, o novo mercado, recente e tal. Deve ser reportada na declaração da seguinte forma. O valor das ações em bens e direitos, normal, né? Você continua fazendo normalmente. E no número 2, no tocante à isenção, o alienante, né? Ou seja, você que está vendendo, deverá declarar o rendimento na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, como eu falei. E olha só a seguir, neste caso, entendemos como mais apropriado que o valor isento seja declarado em outros lá e tal. Então, para vocês verem que não sou só eu que não tenho todas as respostas, inclusive as empresas também não têm, né? Tem muita lacuna, né, no nosso normativo de imposto, é desnecessariamente complicado, né? Não precisaria ser tão complicado assim, tem muitas lacunas e aí a gente faz o melhor possível. Mas fora isso, né, eu tirei tudo que eu falei para vocês, dos normativos, das leis,
da instrução normativa da Receita, do manual de preenchimento da declaração. Então tá tudo lá, revejam os vídeos se vocês tiverem alguma dúvida, eu explico o porquê. E quando não tem porquê, né, num caso desse, por exemplo, ó, eu falo mais ou menos isso, ó, entendemos como mais apropriado. Então, falei várias vezes para vocês, ó, melhor jeito possível é esse aqui. Certo, pessoal? Então era isso aí. Valeu, espero que eu tenha ajudado de verdade aí, porque eu já passei perrengue com imposto de renda e a ideia é ajudar vocês a não terem que passar por isso também. Valeu, muito obrigado aí para todo mundo. Continue assistindo os vídeos do canal. Grande abraço e até mais. Tchau, tchau.